noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar sequência ao nosso estudo hoje sobre o Catecismo da Igreja. Mas antes, vamos rezar, como a gente faz sempre, nos encomendando a Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Então, vamos pedir a Ele que nos ilumine, nos acompanhe, nos dê entendimento, sabedoria, pedir os dons do Espírito Santo, para que a gente possa gravar um bom vídeo na noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda também por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Então, hoje nós vamos dar sequência, então, ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, ok? Então, hoje, nós vamos continuar onde a gente parou, ok? O nosso estudo do Catecismo geralmente é na sexta-feira. Eu estou adiantando essa semana para quarta-feira, por quê? Porque na sexta-feira eu quero gravar um vídeo sobre a importância do trabalho. Por quê? Porque dia 1º é dia do trabalhador e é dia de São José Operário. Muita gente não sabe disso. Então eu quero fazer um vídeo sobre a importância do trabalho. O trabalho ele é tão importante que Jesus trabalhou até os 30 anos na carpintaria de Nazaré, e depois continuou trabalhando, evangelizando. Então, Jesus nunca parou de trabalhar, ok? Então, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Então, hoje a gente vai adiantar o nosso estudo do Catecismo, tá? Gente, nós paramos no parágrafo 489. Nós nós estudamos sobre a Cristologia. Só que a Cristologia ela é muito ampla. O estudo de Jesus ele é muito amplo. Então, nós vamos retomar a esse estudo mais para frente no Catecismo. O Catecismo ainda vai falar muita coisa ainda sobre Jesus. Só que agora o Catecismo interrompe um pouco o estudo da Cristologia para nos falar um pouco da Mariologia. Por quê? Porque nós estamos estudando a parte que diz que Jesus nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, o Catecismo aproveita essa parte do nosso credo para nos ensinar um pouco de Mariologia, ou seja, estudo sobre Maria, ok? Então, eu já comecei na aula passada a falar alguma coisa, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência. Se não der para falar tudo hoje, na semana que vem a gente continua, ok? Então, hoje, eu fiz já alguns vídeos sobre Nossa Senhora, sobre os dogmas marianos, sobre a Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, sobre a maternidade divina de Nossa Senhora, dia 1º de janeiro, e também no dia 15 de março eu fiz sobre a virgindade perpétua da Virgem Maria. Ok? Eu até gravei 2 vídeos, um sobre a virgindade de Nossa Senhora e sobre os irmãos de Jesus. Então o Catecismo ele vai abordar também algumas coisas aqui. Então nós vamos
podemos falar mais alguma coisinha, talvez eu possa até ter esquecido de falar alguma coisa. Nada melhor do que o catecismo para nos falar, porque o catecismo é a palavra da igreja, é aquilo que a igreja nos ensina, ok? Então vamos lá. Aqui no parágrafo 490, na página 138 do Catecismo Amarelinho, fala da Imaculada Conceição. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, você pode acessar aí um vídeo só sobre isso. Então aqui eu vou somente ver o que o Catecismo está falando e vou explicando se tiver alguma coisa a mais que eu não falei, tá? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora, gente, quer dizer o quê? Que Nossa Senhora foi preservada do pecado para ser a mãe de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Deus não pode habitar no pecado. Então, Deus preservou a Virgem Maria do pecado, tanto do pecado original, por quê? Todos nós nascemos com o pecado original. Todos nós, que é apagado no batismo. Ok? Está lá no Salmo 50. Eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Mas que pecado se criança não tem pecado? É o pecado original. Mas Jesus não teve o pecado original, porque Jesus é Deus. Então a Virgem Maria também não teve o pecado original. É a única criatura humana. Por quê? Porque quem tem o pecado original é escravo do demônio. Entendeu? E Jesus é Deus. Então, para ser a mãe de Jesus, então ela foi preservada desse pecado. Aí você poderia me perguntar, mas como se Jesus só veio depois, né, nos resgatou, se Nossa Senhora veio primeiro? Assim, humanamente, porque Jesus é Deus, sempre existiu. Mas Jesus, como homem, ele se encarnou depois do nascimento de Nossa Senhora. É que para Deus não existe o tempo. Para nós existe passado, presente e futuro, não é verdade? Para Deus não existe. Para Deus tudo é presente. Então Deus já aplicou a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desde o momento da sua concepção pelos seus pais, São Joaquim e Santa Ana, ok? Porque para Deus não existe o tempo, ok? O tempo existe para nós, seres humanos, criaturas, porque foi Deus quem criou o tempo. Então o tempo não submete Deus. Deus é o Senhor do tempo, ok? Então para Deus não existe presente, passado e futuro, só para nós, ok? Então, isso quer dizer a Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer sem pecado, ok? Imaculada, sem mancha, sem pecado, ok? Então, ela não teve nem o pecado original e nem nenhum pecado pessoal, ok? Mas não é mérito dela. O mérito da Virgem Maria não é dela, é de Jesus, entendeu? Porque ela é a mãe de Jesus. Então, por ela ser aquele ventre sagrado, não pode habitar o pecado, porque o pecado vem de quem? Vem do demônio, entendeu? Então é por isso que a igreja ensina que ela não teve nem o pecado original e nem nenhum pecado pessoal, ok? E isso aí tem aquela oração bonita que a gente reza, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Tá? Inclusive ela apareceu, numa das aparições dela, ela apareceu para uma santa chamada Santa Catarina Labouré, no ano de 1830, mais ou menos, na França, e ela mandou que ela colocasse nessa medalha, chamada medalha milagrosa, que é um sacramental, muita gente usa, que colocasse na medalha, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É chamado de medalha milagrosa. Muita gente consegue muitas graças através dessa medalha, ok? Então a própria Virgem Maria apareceu, né, a Santa Catarina Labouré, dizendo que ela era imaculada. E depois, lá em Lourdes, eu fiz um vídeo só sobre Lourdes aqui também, sobre as aparições de Lourdes, onde o Papa proclamou o dogma em 1854. 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu em Lourdes, a Santa Bernadette, e Santa Bernadette pergunta para ela, quem é a senhora? Eu preciso falar para o padre. O padre tinha perguntado, ó, quando essa senhora aparecer, você me fala quem que está aparecendo. Aí Bernadette perguntou para essa senhora, quem é a senhora, que o padre quer saber. Então, né, todo mundo pensou que ela ia responder, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus, mas não. Ela respondeu exatamente assim, eu sou a Imaculada Conceição. Ou seja, ela mesma veio confirmar que ela é a Imaculada, ok? Lembrando que as aparições de Lourdes são verídicas, a igreja já reconheceu que ali aconteceu um fato sobrenatural. Lourdes, Fátima, Guadalupe e Aparecida são 4 aparições que a igreja reconhece como verdadeiras, ok?
Então a gente pode acreditar. Não somos obrigados a crer, não é um dogma de fé, mas tá, a igreja diz que são verdadeiras. Então, tá, vamos dizer assim, você não comete pecado se você não acreditar, mas é um peso muito grande. Quando a igreja define que uma aparição é verdadeira, é porque a igreja estudou muito o caso e viu ali coisas sobrenaturais, como aconteceu em Lourdes, em Fátima, o milagre do sol. Dia 13 de maio eu quero fazer um vídeo aqui sobre Nossa Senhora de Fátima, onde aconteceram coisas sobrenaturais no dia. E em Lourdes é a mesma coisa, a questão da água, que até hoje aquela água é milagrosa. Lourdes é um dos lugares que mais acontece milagres no mundo, você sabia disso? Comprovados pela ciência, não é nem pela igreja. Inclusive, eu contei aqui um caso de um médico que era ateu, chamado Carrel, que ele foi acompanhar uma menina que estava desenganada e ele era ateu. E lá ele se converteu, porque ele viu o milagre lá. Diz que lá em Lourdes é um dos lugares que acontecem mais milagres, comprovados pela ciência, né? Não é nem pela igreja, ok? Então vamos lá. Esse é o parágrafo 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Aí, tá vendo? Antes de ler aqui aquilo que eu acabei de explicar. Tá? Então, o catecismo aqui, ele é bem claro para nós, ok? Que por ela ser a mãe de Jesus, o que eu já expliquei, ela foi enriquecida por Deus com os dons dignos para tamanha função. Que função? Maternidade divina, ou seja, a mãe de Deus. O que a mãe de Deus não pode? Ela não é uma mulher qualquer. Foi o que eu expliquei nos outros vídeos sobre a Virgem Maria. Você nunca pode colocar a Virgem Maria no mesmo patamar das outras mulheres. É uma mulher totalmente escolhida por Deus, assim como Santo Agostinho dizia, né? Tudo na vida de Jesus é extraordinário. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, e inclusive as pessoas que o rodeavam. Tá? Então Deus escolheu a melhor mulher e o melhor homem. Foi a Virgem Maria e São José. Já fiz um vídeo aqui também sobre São José e sobre a Virgem Maria. Ok? No momento da Anunciação, que nós celebramos a festa agora, há pouco tempo, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Então, a igreja entende que esse cheia de graça quer dizer o quê? Imaculada. Cheia de graça. Então, quer dizer, ela só tem a graça de Deus habitou no meio dela. Graça quer dizer o quê? Dom imerecido. Ela não merecia, mas ela foi enriquecida, como diz o catecismo, com essa graça. Tá? Ela encontrou graça diante de Deus. Tá? Não é mérito dela, mas foi uma pessoa que Deus escolheu. Por quê? Pela sua obediência e pela sua humildade. Por isso que ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus olhou para a humildade da sua serva. Ela canta isso no Magnífico. Aí ela faz uma profecia. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Por isso que a igreja proclama a Virgem Maria, né, desde os primeiros séculos, como a Virgem Imaculada. Ok? Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Então, o catecismo fala aqui que ela deu o seu assentimento livre, ou seja, ela não foi obrigada. Deus não impôs a ela ser mãe de Jesus, Deus propôs. Isso quer dizer o quê? Que Deus não toca na nossa liberdade. Aí uma vez uma pessoa veio me questionar, se não fosse ela, seria outra. Mas a igreja não trabalha com condicionantes. Se, tá? Se Adão e Eva não tivessem pecado. Se a Virgem Maria não fosse a mãe de Jesus. A igreja não trabalha com si. A igreja trabalha com fatos concretos. Tá? Então, o fato concreto é o quê? Deus propôs a ela, não impôs, perguntou a ela. E ela, né, aceitou essa missão de ser a mãe de Jesus e também a sua vocação. Qual era a sua vocação? Virgindade. Por isso que eu já fiz um vídeo aqui só sobre a virgindade da Virgem Maria. Ela quis se consagrar a Deus. Depois que ela foi mãe de Jesus,
ela quis viver a sua vida inteiramente para Deus. Por isso que depois muitas mulheres aderiram também a isso, deixaram de se casar, tá? Ou muitas casaram, mas depois que ficaram viúvas, como por exemplo Santa Rita de Cássia, que eu já falei aqui também, né? Ela casou, teve filhos, o filho morreu, o marido morreu, depois ela se tornou freira. Então, quer dizer, por que as pessoas fazem isso? Por se espelhar em quem? Em Nossa Senhora, ok? Então, gente, Deus não toca na nossa liberdade e nem na da Virgem Maria, ok? Agora, Deus encontrou nela uma mulher repleta da graça de Deus para ser a mãe de Jesus, ok? Então, não adianta querer desprestigiar a Virgem Maria, porque não tem como, tá? Foi realmente, ela encontrou graça diante de Deus. Isso o anjo fala para ela. Encontrastes graça diante de Deus. Você é bendita entre todas as mulheres de La Santa Isabel. Tá? Então, não adianta a gente querer desmerecer a Virgem Maria. Tá? Foi uma pessoa muito importante na história da salvação. Tá? Claro que ela não é uma deusa, não pode ser adorada. Tá? Mas, vamos dizer assim, a igreja ensina que ela é, vamos dizer assim, a rainha do céu e da terra. Por quê? Porque é a mãe do rei. Tá? O que a mãe do rei não consegue do rei? Tudo, igual a rainha Esther lá. Conseguiu metade do reino lá, por quê? Por causa da sua beleza. Ali, mais é por causa da sua beleza física. Mas a beleza da Virgem Maria, ela encantou a Deus não é pela beleza física, mas é pela beleza de espírito. Tá? Que é muito mais importante que a beleza física. Ok? Então, esse é o parágrafo 490. O 491 diz assim: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada da graça por Deus, aí, tá vendo? Então não é mérito dela, é mérito de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Foi redimida desde a sua concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. Então, eu não vou aqui explicar o dogma, porque eu já fiz um vídeo só sobre isso. Então, você que quer aprender sobre o dogma da Imaculada Conceição, procure aí o nosso vídeo que eu fiz no dia 8 de dezembro, tá, sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Aí eu explico direitinho esse dogma, ok? Eu vou só citar o que está aqui no catecismo, ok? A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. É tudo aquilo que eu já expliquei para vocês aqui, ok? É tudo aquilo que eu já expliquei aqui para vocês, que eu não vou repetir para não ficar cansativo, e eu já fiz um vídeo sobre isso, ok? Então, se você não entendeu, tá, ou quer fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários que a gente pode tirar alguma dúvida, ok? Então, o dogma ele foi proclamado então pelo Papa Pio IX no ano 1854. Mas a igreja sempre acreditou nisso, tá? Há 2000 anos, ok? A igreja sempre acreditou nisso, mas ela só proclamou o dogma em 1854. E depois, 4 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes e fala o que eu já expliquei aqui no começo, ok? Esse é o parágrafo 491. O 492 diz assim: esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida, desde o primeiro instante de sua concepção, lhe vem inteiramente de Cristo. Foi o que eu expliquei. O mérito não é dela, vem de Cristo. Por quê? Porque ela é mãe de Cristo. Então, ela não é uma mulher qualquer. Tá? Então, Deus escolheu a melhor mulher, como ele tinha escolhido Eva antes do pecado. Lembrando que Maria é a nova Eva, assim como Cristo é o novo Adão. Entendeu? Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime. Tá? É o quê? Preservada do pecado. Mais do que qualquer outra pessoa criada,
o Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele quem? Deus a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Por que o catecismo diz que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Porque Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que o homem iria pecar, que iria precisar de um Salvador? Deus sabia. Tá? Apesar de Deus não tocar a nossa liberdade, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus já sabia que o homem iria pecar, que Jesus iria vir e ele iria precisar de uma mãe. E essa mãe é quem? A Virgem Maria. Entendeu? Por isso que ele fala aqui. Tá? Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Ok? Então esse é o parágrafo 492. O 493 diz assim: os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, ou seja, pura. Celebram-na como imune de toda a mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, além do pecado, isso os padres da tradição oriental, quer dizer, os padres da igreja ortodoxa, ok? Então, veja, além de não ter o pecado original, ela não teve também pecado pessoal, ok? Por isso que, para nós católicos, ela é a Santa Virgem Maria, ok? Por isso nós chamamos de Santa Maria, Mãe de Deus, ok? Por ela ser mãe de Jesus, ser imaculada, ela não é uma mulher qualquer, como eu já expliquei aqui. Por isso que, para nós, ela é santa, inclusive a gente chama de Santíssima Virgem Maria, tá? Porque a igreja ensina que é a criatura humana mais santa que já houve, ok? Por quê? Por ser a mãe de Cristo, gente. Então não é uma mulher qualquer, como eu já expliquei aqui, entendeu? Inclusive, eu já falei aqui, vou repetir, ela não é deusa, mas ela tem uma intimidade muito grande com a Trindade. Por quê? Veja, de Deus, Pai, ela é filha. De Deus, Filho, Jesus, ela é mãe. E de Deus, Espírito Santo, ela é esposa. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que a engravidou. Ela não foi São José. Por isso que a igreja ensina que ela é esposa do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que a engravidou espiritualmente, vamos dizer assim. Então, olha a intimidade que ela tem com a Trindade, mesmo não sendo uma deusa, uma criatura humana. Tá? Mas é uma criatura humana, vamos dizer assim, que a gente não pode comparar com ninguém. A igreja ensina. Por isso que a igreja diz que, vamos dizer assim, ela está acima dos anjos e dos santos. Ok? Por quê? Justamente por ela não ter tido pecado. É a única criatura humana que não teve nem o pecado original e nem teve o pecado pessoal. Ué, mas e os santos? A igreja não canoniza os santos? Sim. Mas os santos tiveram pecados. Tanto que eles estão no céu somente com suas almas. O corpo está na terra. Já a Virgem Maria, não. Ela já está no céu com o seu corpo. Por quê? Porque ela não teve o pecado. Ah, mas isso não está na Bíblia. Realmente, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Que para nós católicos tem o mesmo valor do que a Bíblia. Porque nem tudo foi escrito ali, como eu já expliquei. Tá? Até porque não tinha como falar da Virgem Maria, da Assunção de Nossa Senhora, na Bíblia. Por quê? Quando a Bíblia foi escrita, o Apocalipse, por exemplo, foi escrito no ano 100. A Virgem Maria ainda estava viva. Como é que São João ia falar da Assunção de Nossa Senhora? Mas como é a prova está onde? O túmulo lá em Jerusalém, para todo mundo ver. Clica na internet aí, você vai ver o túmulo da Virgem Maria vazio, assim como está o de Jesus. Você pode até visitar. Tá? Quantas pessoas visitam o túmulo da Virgem Maria? Então, quer dizer, se o túmulo dela está vazio, é porque ela está no céu de corpo e alma, porque ela não teve o pecado. É a única criatura humana. Os santos, eles justamente por terem o pecado original e também tiveram pecados pessoais, mas eles se arrependeram e morreram santificados. Então, eles estão no céu com as suas almas, mas o corpo tem que estar na terra esperando a ressurreição do último dia. Já a Virgem Maria, não.
É o que a igreja chama de assunção. Tá? Qual é a diferença de ascensão de Cristo para a assunção da Virgem Maria? Jesus ele ascendeu pelo próprio poder dele, porque ele é Deus. Nossa Senhora foi assunta, ou seja, ela foi levada por Deus, porque ela não tem poder divino de ir ao céu por conta própria. Então, é como se Jesus a viesse buscar. Tá? Tem um filme muito bom. O filme não é muito bom, não, mas o final dele é muito bom. Maria, filha de seu filho. Então, procura esse filme aí. Assista pelo menos o final dele. Ela deita, dorme, né, morre, e Jesus vem, a pega e os dois desaparecem. Ou seja, Jesus a vem e a resgata. É mais ou menos isso. Ok? Então, esse é o parágrafo 493. Por isso, gente, que para nós ela é uma mulher santa. Por isso que qualquer ofensa à Virgem Maria, para nós católicos, é uma ofensa. Assim como a gente defende Jesus, que a gente não gosta que ninguém fale mal de Jesus, nós também não aceitamos que ninguém fale mal da Virgem Maria, que para nós também é uma mulher santa. Ok? 494. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é ela falando lá no Evangelho de São Lucas. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo. Isso está lá em Lucas 1, 28 a 37. Tá? Maria respondeu com a obediência da fé. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5. Então, gente, foi aquilo que eu falei. A Virgem Maria, ela tinha uma obediência cega a Deus. Você vê lá, o anjo fala para São José para eles ir para o Egito, eles vão. Para eles voltarem, eles voltam. Então, ela tem uma obediência cega a Deus. Tá? Então, ela aceitou ser a mãe de Jesus por obediência a Deus, mesmo não entendendo. Tá? Como se fará isso se eu não conheço um homem? Mas, mesmo assim, ela se lançou nas mãos de Deus. É o que nós temos que fazer também. Mesmo que a gente não entenda o que Deus nos pede, é isso que Nossa Senhora nos ensina. A obediência à vontade de Deus na nossa vida, mesmo que eu não entenda. Tá? Tem muita coisa que a gente não entende. Tá? Mas mesmo não entendendo, Senhor, na fé, eu obedeço, porque o Senhor é Deus. Ok? É o que nós devemos fazer. É isso que a Virgem Maria fez. Certa de que nada é impossível a Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 37 e 38. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. O que o Catecismo está dizendo? Que desde o momento que Maria foi mãe de Jesus, ela só viveu para Cristo e para a missão que Jesus abraçou, ou seja, a salvação do mundo, a redenção, como diz aqui. Por isso que você vê Nossa Senhora em todos os momentos da vida de Jesus. Nas bodas de Caná, aos pés da cruz, no cenáculo, quando Jesus manda o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos. Então, todos os momentos da vida de Jesus, ela está presente. Por quê? Porque justamente ela abraçou a missão de Jesus. Tá? Então, ela esteve com ele em todos os momentos da vida de Jesus, da vida pública dele. Ok? Então, por quê? Porque ela sabia que Jesus era o Salvador da humanidade. Entendeu? Por isso que ela ali esteve com ele no momento mais importante, aos pés da cruz. Tá? A igreja ensina, oferecendo junto com Jesus, vamos dizer assim, a reparação da nossa salvação. Por isso que ela estava de pé, diz o Evangelho de São João. Ela não estava ali desesperada, ali deitada, chorando, não. Ela estava de pé. De pé quer dizer a serviço do reino de Deus. Tá? Então, a gente fica de pé, quer dizer o quê? Eu estou ali
pronto. Pronto para quê? Para arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar para quê? Para o reino de Deus, para a salvação que Jesus nos trouxe. Então, esse é o sentido dela estar ali de pé aos pés da cruz. Ok? Diz Santo Irineu. Santo Irineu, gente, foi um santo do começo da igreja, século II, que hoje o Papa proclamou doutor da igreja. Doutor da igreja quer dizer o quê? É um cara, é aquele santo que estudou muito a fé católica. Então, olha o que diz Santo Irineu, no século II. Obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si, como para todo o gênero humano. Está falando de quem? Da Virgem Maria. Okay? Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Que bonito, né? Que bonito. Vou repetir. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Assim como Eva desobedeceu a Deus, preferiu ouvir o diabo do que ouvir a Deus, Nossa Senhora não, foi obediente ao anjo. Qual anjo? O anjo Gabriel, que ali representava o próprio Deus. Está vendo como é que a Virgem Maria é o contrário de Eva? Por isso que ela é a nova Eva. Entendeu? O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Olha que bonito. Está vendo como é que os santos, os padres da igreja ensinam com sabedoria? Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes. Lógico, se a Eva era mãe dos viventes e ela perdeu isso, agora tem que ser Maria, que é a mãe de Jesus. Tá? Então, ela é a mãe dos viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Olha que interessante, hein? Então, a morte veio por Eva. Por quê? Porque ela comeu a fruta, simbolicamente, e trouxe a morte para nós. E a Virgem Maria nos trouxe a vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Cristo, mas quem que te deu a vida? Quem que te trouxe? É a Virgem Maria, meu amigo. Então você não pode descartar ela. Tá? Não podemos descartar. A vida é Cristo, mas eu não posso deixar de amar aquela que me deu a vida, que é o próprio Cristo. Entendeu? Então, eu amo a Cristo acima de todas as coisas, mas também sobe espaço no meu coração para amar aquela que me deu a maior pérola que nós temos, que é Jesus. Então, não tem cabimento eu amar Jesus e não amar a Virgem Maria. Tá? Tudo bem, se você não quer ela como mãe, é um direito seu. Agora, você achincalhar, entendeu? Falar mal, entendeu? E xingar, igual certas pessoas fazem, não. Aí não. Aí não tem cabimento você amar Jesus e ter ódio da Virgem Maria, isso não entra na minha cabeça. Que você não a queira como mãe, é um direito seu. Você não é obrigado. Agora, pelo menos um pouco de respeito, assim como você tem respeito pela sua mãe e por qualquer mulher, né, qualquer pessoa, até porque Jesus mandou a gente amar todos, tá? Mas pelo menos um pouco de respeito, né? Não é o que a gente vê aí, principalmente hoje em dia, né? É uma falta de respeito com Nossa Senhora, gente, que, olha, a gente fica triste e chateado, tá? Então, é de se pensar, gente, tá? Como é que pode ter no seu coração um amor tão grande a Cristo e uma aversão tão grande a Maria? Você sabia que Lutero não tinha aversão a Maria? Lutero cantava o Magnificat, a oração da Virgem Maria, todos os dias. Esse ódio a Nossa Senhora não vem de Lutero, vem dos seguidores de Lutero. Até os muçulmanos respeitam a Virgem Maria. Eles falam dela no Alcorão. Tá? Então, não sei de onde que veio esse ódio contra a Virgem Maria, tá? De algumas pessoas, entendeu? Que não tem cabimento. Tá? Então, esse é o parágrafo 494. O parágrafo 495 diz assim: a maternidade divina de Maria, denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, João capítulo 2, versículo 1, e João capítulo 19, versículo 25. E também Mateus 13, 55, também. Aqui uma coisa interessante, gente. A única pessoa que os evangelhos dizem que era filho de Maria é Jesus. Fala Maria, mãe de Jesus.
tá? A nenhuma outra pessoa. Então, não adianta querer dizer que ela teve outros filhos, que nós já fizemos vídeos aqui explicando sobre isso, ok? Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor. Lucas 1,43. Você sabia que o judeu só usava essa palavra para Deus? O judeu não usa essa palavra para ninguém. Então, quando Isabel fala, você, falando para Nossa Senhora, você é a mãe do meu Senhor, ela está dizendo, você é a mãe do meu Deus. Porque o judeu só usa essa palavra para Deus, para ninguém. Ninguém. Tá? Então, Lucas 1,43. Por isso que nós dizemos que ela é mãe de Deus. Ok? Porque mãe do meu Senhor quer dizer mãe do meu Deus, que Jesus é Deus. Ok? Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos. Isso está lá no Concílio de Éfeso, que foi o terceiro concílio da Igreja que nós estamos estudando. Nós estamos estudando sobre os concílios da Igreja, todos os 21 concílios. E o concílio de Éfeso, que foi o terceiro, lá no ano 400 e pouco, foi o que proclamou Maria mãe de Deus. Por quê? Porque houve um herege que estava dizendo que Maria era mãe só do Jesus homem. Ué, então tem dois Jesus? Porque eu sabe, Jesus é um só. Ele tem duas naturezas, humana e divina. Mas Jesus é uma pessoa só, divina, com duas naturezas, a humana e a divina. Maria é mãe de Jesus, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Tá? Então, gente, não tem nada errado nós chamarmos ela, né, da Santa Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ok? Então, esse é o parágrafo 495. O 496 diz assim: a virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, ou seja, o credo, então, desde o começo da igreja, tá? Então a igreja sempre acreditou na virgindade de Nossa Senhora, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Por isso que eu falei que o Espírito Santo é o esposo da Virgem Maria. Entendeu? No seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem um sêmen humano. Entendeu? Então, quem engravidou a Virgem Maria foi o Espírito Santo, sem um sêmen humano. A gente sabe como é que é uma geração humana. O sêmen do homem, né, fecunda lá o óvulo da mulher e acontece a fecundação e nasce uma criança. Com Jesus não aconteceu isso. O Espírito Santo fecundou a Virgem Maria. Como? Não sei. Milagre. Você explica milagre? Eu não consigo explicar. Assim como a gente também não explica como que Jesus saiu da Virgem Maria e ela continuou virgem. Gente, milagre, não adianta que a gente... Só no céu, quando a gente chegar lá, a gente vai poder entender essas coisas. Tá? Não queira... Por isso que Santo Agostinho vai dizer, Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado, e Jesus é Deus. Tudo na vida de Jesus é extraordinário, como eu já falei. Tá? Então não queira entender isso. Os padres veem na concepção virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim diz Santo Inácio de Antioquia no início do século II, outro padre da igreja, lá do começo da igreja. Inclusive foi bispo. Olha o que ele diz. Estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne. Então, Jesus, a parte humana dele vem de quem? De Davi. Por isso que fala lá, Jesus, filho de Davi. Porque Nossa Senhora também era da tribo de Davi, assim como São José. E eles eram da tribo de Judá, filho de Jacó, uma das 12 tribos de Israel. Ok? Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus. Verdadeiramente nascido de uma virgem, ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, a cruz, por nossa salvação sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Está lá em João capítulo 1, versículo 13, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, e Lucas 1, 26 a 38, e Lucas 1, 34. Todos esses textos, gente,
nós estamos cansados de ler no Natal, na Páscoa, não é? E diariamente aí nas Santas Missas, são textos muito conhecidos, né, que falam o quê? Da concepção virginal de Jesus, através da Virgem Maria. Ok? Eu acho que está bem claro aí. Esse é o parágrafo 496. O 497 diz assim: os relatos evangélicos entendem a concepção virginal como uma obra divina, isso que eu estou falando, é milagre, não adianta, você não vai entender, que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humana. Acabei de explicar. É milagre, meu amigo. Milagre você não vai entender nunca. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva, Mateus 1:20. Por isso que São José queria ir embora, porque ele sabia que não era ele o pai, ele confiava em Nossa Senhora, sabia que ela não tinha traído ele, que era uma mulher santa pura. Então ele viu ela grávida e falou: vou embora, porque eu não estou entendendo. Então o anjo teve que vir em sonhos falar para ele: ó, não, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Aí ele aceitou, levou ela para casa e ali passou a cuidar dela e de Jesus. Ok? Então ele sabia a mulher que ele tinha. Ok? A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14. Então, já era uma profecia lá do Antigo Testamento. Tá bom? Do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que o Messias nasceria de uma virgem. Segundo a tradução grega de Mateus 1:23. Por vezes, tem-se estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos, esse já é o parágrafo 498, e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Por que o Evangelho de Marcos e as cartas de São Paulo, por exemplo, não falam disso? Vamos ver. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isso deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição. Olha só o que o catecismo está dizendo. Desde o começo da igreja houveram contestações. Então isso não é de agora, desde lá dos primeiros séculos. Por isso que a igreja teve que fazer vários concílios para combater, não só essa, mas várias outras heresias. Está vendo? A igreja, gente, sempre vai ser criticada, sempre vão querer fazer oposição. Igual tem na política, não tem oposição na política? Na religião é a mesma coisa, isso vai durar até Jesus voltar. Não nos assustemos com isso. Tá? Zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Olha aí, então, a igreja sempre foi perseguida por aqueles que não creem, ou seja, os ateus, pelos judeus e também pelos pagãos, aqueles que não pertencem ao cristianismo. Ela, quem é a igreja, não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. Então, a igreja era acusada de quê? De transformar essas coisas cristãs em coisas do paganismo. Isso aí eu já estou cansado de ouvir. Tá? Agora, realmente, muitas coisas a igreja realmente cristianizou. Isso a igreja não esconde. Eu já expliquei aqui. O Natal era uma festa pagã. A igreja cristianizou. O Coliseu era pagão. Matava os cristãos. A igreja jogou água benta lá e agora é cristão. O Coliseu, o Papa reza lá toda a Páscoa. Então a igreja não nega isso. Isso não tem nada de mal. Você tem que cristianizar aquilo que é mal. Com certeza a igreja fez isso com os bárbaros. Tá? A igreja cristianizou também os povos bárbaros. Agora, veja, isso não quer dizer que essas coisas são mitologias pagãs. Né? Não. Igual esses dogmas de fé sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, a Santíssima Trindade, porque essas coisas também foram acusadas de serem pagãs. A Santíssima Trindade é uma coisa que vem lá do paganismo. Né? São 3 deuses. Não é 3 deuses coisa nenhuma. Então, quer dizer, gente, isso aí sempre vai haver esse tipo de contestação. Ok? O sentido deste acontecimento só é acessível à fé que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si. Então, gente, agora, isso a igreja diz. Isso, gente, é fé.
Fé, ou você tem ou você não tem. Agora, a fé também não é uma coisa cega. Tá? Você também não vai acreditar também numa mitologia. Por exemplo, Jesus existiu? Lógico que existiu. Senão eu teria acreditado no mito. Jesus não é um mito. Claro que não. Agora, claro, a fé ela é muito maior do que provas científicas. Tá? Então, a fé ela é muito maior. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Porque acreditar naquilo que você vê não é fé, é ciência. Ok? Então, a fé ela é muito mais forte do que aquilo que a gente pode provar pela ciência. Entendeu? E outra coisa que ele fala aqui, que é um mistério também. Tem muita coisa que a gente não consegue também explicar. É igual eu estou falando, milagre não adianta, gente. A gente não vai conseguir explicar a concepção de Jesus, a virgindade de Nossa Senhora, a ressurreição de Jesus. São coisas, são mistérios, tá? Que a gente não vai conseguir. A gente consegue explicar aquilo que Deus revelou na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. Mas mesmo assim é um pouquinho, tá? Daquilo que Deus é muito maior. Já falei sobre isso aqui. Como é que você vai entender Deus? Então não tem como. Entendeu? No conjunto dos mistérios de Cristo, então toda a vida de Cristo é um mistério, tá vendo? Desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Né? Acabei de falar. Santo Inácio de Antioquia já dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo, ele está falando de Satanás, tá? Ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizam no silêncio de Deus. O que Santo Inácio está dizendo? Que o demônio ele coloca na cabeça das pessoas para ficar contestando essas coisas, tá? Esses mistérios de Deus. Mas a fé é muito maior do que isso, tá? Eu prefiro acreditar na igreja do que acreditar no inimigo, vamos dizer assim. Porque o inimigo coloca na nossa cabeça questionamento. Será que é verdade? Será que realmente Jesus existiu? Será que realmente Jesus ressuscitou? Quantas vezes a gente escuta isso? Na época da Páscoa, agora você vê muito isso. Né? As televisões. Jesus Cristo existiu mesmo? Bota uma interrogação lá. Né? Então, quer dizer, é isso mesmo, gente. A fé é isso mesmo. Tá? Então, você tem que realmente combater o quê? Por isso que eu estou falando. Você tem. Agora, você tem que também. Aí, por isso que Santo Agostinho diz. Por isso você tem que também conhecer a sua fé. Porque aí, quando uma pessoa vier conversar com você, você vai ter argumento. Jesus existiu por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá? E nós temos como argumentar. Tem aí, por exemplo, hoje o Santo Sudário, que já foi provado. Eu já falei aqui. Tá? O Santo Sudário já é provado que foi o pano que envolveu Cristo. Então, Jesus existiu. Então, a minha fé não é no mito. Tá? Agora, claro, Jesus existindo ou não existindo, eu acredito nele do mesmo jeito. Tá? Agora, pelo menos você tem argumento para poder argumentar. Entendeu? Então é importante estudar por isso. Então, esse é o parágrafo 496. Amém? Ainda temos gente, um pedaço para falar, tá bom? Então, eu vou deixar para a próxima aula, porque nós já estamos com 48 minutos. Então, eu parei no parágrafo 498. Na próxima aula, então, a gente retoma no 499. A gente encerra esse tema sobre a Mariologia e depois a gente retoma a Cristologia, os mistérios da vida de Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, nós vamos continuar estudando sobre a Cristologia, mas na próxima aula a gente ainda vai encerrar o estudo da Mariologia. Amém? Então, eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, tá bom? Se você gostou, quiser fazer perguntas, deixa aí nos comentários o que você quiser falar. A gente está aí para poder responder suas dúvidas, questionamentos, ok? E vamos pedir a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que nos ilumine, nos abençoe nesta noite, durante todo esse ano e durante toda a nossa vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.